Na terça-feira, 15 de novembro, a Ucrânia sentiu a maior onda de ataques com mísseis russos contra diversas estações elétricas e infraestruturas civis em mais de um mês durante os ataques anteriores. A defesa russa deixou claro que não tinha como alvo a capital Kiev durante os ataques iminentes generalizados. O ataque de ao menos 100 mísseis russos contra a Ucrânia foi tão grave que os suprimentos de energia em um terço do país, na Moldávia, também foram cortados. A rede elétrica na Ucrânia já foi atingida por ataques anteriores e recentes que destruíram cerca de 40% da infraestrutura de energia do país, deixando milhões sem luz. Líderes mundiais reunidos na cúpula do G20 em Bali estão tentando difundir uma potencial escalada na guerra de meses na Ucrânia, depois que um suposto míssil de origem russa atingiu a Polônia, membro direto e permanente da OTAN, matando 2 pessoas. Ao que se sabe, o míssil caiu fora da vila rural polonesa de Przewodo, cerca de 6,4 quilômetros a oeste da fronteira ucraniana. As circunstâncias do incidente, que marcam a primeira vez que um país da OTAN foi atingido diretamente durante o conflito de quase 9 meses na vizinha, permaneciam obscuras. Até então, não se sabia ao certo quem havia disparado o míssil, ou precisamente de onde foi disparado, embora o Ministério das Relações Exteriores da Polônia o tenha descrito como fabricado na Rússia e as alegações de Kiev como causas diretas da Rússia. As forças russas e ucranianas usaram munições de fabricação russa durante todo o conflito, com a Ucrânia implantando mísseis de fabricação russa como parte de seu sistema de defesa aérea. Falando a repórteres depois de realizar uma reunião de emergência com os líderes do G7 e da OTAN à margem da cúpula do G20, o presidente americano Joe Biden disse que informações preliminares sugeriam que era improvável que o míssil tenha sido disparado de dentro da Rússia. Enquanto isso, o governo polonês convocou uma reunião de emergência de seu gabinete e do Conselho de Segurança Nacional com o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki, citando uma situação de crise. Mas enquanto pedia calma, o primeiro-ministro polonês disse que a Polônia aumentaria sua prontidão militar e estava completando a ativação do artigo 4 do Tratado da OTAN. O artigo 4 é um método de consulta que permite aos membros da aliança de 30 países trazer uma questão, geralmente sobre segurança, para discussão no Conselho do Atlântico Norte, seu órgão máximo de tomada de decisão. Lembrando que um ataque deliberado a um membro da OTAN poderia, em teoria, levar à invocação do artigo 5º da aliança, que afirma que um ataque a um membro da aliança militar é considerado um ataque contra todos, mas talvez não será considerado em um ataque acidental. A maioria dos nossos vídeos segue com a monetização bloqueada pelo YouTube. Peço a sua contribuição com qualquer valor para a nossa chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com. Um oficial militar da OTAN, não identificado, havia declarado às mídias internacionais ainda na terça-feira que o míssil havia sido rastreado por uma aeronave da aliança voando sobre o espaço aéreo polonês pouco antes da explosão. O equipamento deixou um rastro de calor no radar, que posteriormente os dados foram fornecidos ao comando da OTAN e à Polônia. A missão russa nas Nações Unidas disse na quarta-feira que o incidente na Polônia é uma tentativa de provocar um confronto militar direto entre a OTAN e a Rússia, acrescentando que o incidente seria o foco de atenção na reunião do Conselho de Segurança da ONU no final do dia. O ministro da Defesa de Moscou, Sergei Shoigu, rejeitou nesta quarta-feira, 16 de novembro, relatos de que os mísseis russos caíram na Polônia, que faz fronteira com a Ucrânia, como uma provocação destinada a aumentar as tensões. Segundo o ministro Shoigu, os meios de comunicação e as autoridades polonesas cometem provocações deliberadas para agravar a situação com sua declaração sobre o suposto impacto de foguetes russos em Przewodo, perto da fronteira com a Ucrânia. E deixou claro que o poder de fogo russo não lançou nenhum ataque na área entre fronteira ucraniana-polonesa. Ainda de acordo com Shoigu, os destroços publicados pela mídia polonesa da cena em Przewodo não têm relação alguma com o poder de fogo russo atualmente presente.
A Aliança Militar da OTAN disse anteriormente que estava investigando os relatos não confirmados de que os mísseis russos podem ter atingido a Polônia na terça-feira e estava trabalhando em estreita colaboração com Varsóvia, membro da OTAN. Um ataque em território polonês representa uma escalada significativa no conflito na Ucrânia. Como já descrito anteriormente, o artigo 5º do tratado fundador da OTAN exige que os Estados-membros ajudem uns aos outros em caso de ataque a um deles. O Departamento de Defesa americano disse que não pode corroborar as reportagens da mídia de que 2 mísseis russos caíram dentro da Polônia, mas acrescentou que está investigando as alegações. Dmitry Medvedev, vice-chefe do Conselho de Segurança e ex-presidente da Rússia, disse que o Ocidente está aumentando a probabilidade de uma terceira guerra mundial, travando uma guerra híbrida com a Rússia. O chefe militar da defesa russa, Igor Konashenkov, fez uma declaração dedicada à recente escalada com um membro da OTAN. Segundo ele, o incidente foi causado por um míssil de defesa aérea ucraniana, não citando qual, mas provavelmente seja um S-300 de fabricação russa. Acrescentando a declaração, Igor disse que os ataques russos na Ucrânia não estiveram a menos de 35 quilômetros da fronteira polonesa. Tal possibilidade de ser um míssil de defesa ucraniano se tornou ainda mais forte após Kiev anunciar que 70 mísseis foram derrubados por interceptação. Cerca de 15 alvos de energia foram danificados e a Rússia usou seus mísseis de cruzeiro X-101 e X-555, que podem ser disparados por bombardeiros pesados e caças-bombardeiros. Konashenkov acusou ainda alguns países ocidentais, especialmente a Polônia, de reagir histericamente ao incidente, mas disse que os americanos e o presidente Joe Biden mostraram moderação. Já o porta-voz ucraniano, Dmitry Peskov, havia destacado que vários países fizeram declarações infundadas sobre o envolvimento da Rússia, sem ter ideia do que aconteceu. E essa reação frenética mostra que nunca há necessidade de apressar o julgamento com declarações que podem agravar a situação, como preconceitos, especialmente em momentos tão cruciais. Mas o que acontecerá agora? Quais as próximas etapas da OTAN? Os Estados Unidos já descartaram o ataque russo? O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, culpou a guerra cruel e implacável de Putin por desestabilizar a economia mundial, enquanto pediu aos aliados da OTAN que aguardem os resultados de uma investigação completa sobre as circunstâncias por trás da queda de mísseis na Polônia. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, disse que estava satisfeito com a alegação da Rússia de que não estava envolvida no incidente na Polônia e que insistir que os mísseis eram de fabricação russa provocará esse problema. A consulta da reunião emergencial da OTAN provavelmente resultará em mais apoio à Ucrânia, particularmente ao poder aéreo e antiaéreo, mas isso não acontecerá tão logo, já que os Estados Unidos e a própria Rússia concordaram mutuamente que o suposto ataque, na verdade, foi um míssil ucraniano de defesa aérea que saiu de sua trajetória e caiu na Polônia. E também pelo fato do Ocidente já estar enviando equipamentos antiaéreos para a Ucrânia. Apesar da Polônia ter indicado o artefato como fabricação russa, não havia acusado diretamente a ação pelas mãos das tropas russas. E o ministro das Relações Exteriores polonês, Zbigniew Hall, convocou o embaixador russo no Ministério das Relações Exteriores e exigiu explicações detalhadas e imediatas. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, expressou grande apreensão e preocupação com a explosão do míssil, acrescentando que estava se reunindo com a OTAN e aliados europeus para considerar possíveis medidas. Talvez este seja o principal momento da guerra, posteriormente às ameaças nucleares de ambos os lados do conflito no leste europeu, Ocidente e Rússia. Isso porque qualquer conduta errada poderia resultar em um conflito generalizado entre OTAN e Rússia, e a derrotada nesta hipotética, mas real, Terceira Guerra Mundial provavelmente seria toda a humanidade. O canal precisa do seu apoio para manter o trabalho diário. A maioria dos nossos vídeos aqui segue com a monetização bloqueada pelo YouTube. Então peço a sua contribuição com qualquer valor diretamente para a nossa chave Pix, canal aramilitaroff@gmail.com.